receber agora, né? Nosso pastor. Né? Glória a Deus. Muita coisa Deus. para falar para nós. Todo domingo eu falando, né? Os irmãos já estão enjoados. Já não vi um pastor, né? Para a gente aproveitar bem esse tempo, né? Para a glória do Senhor. Que o Senhor venha usar poderosamente a vida do nosso pastorado. Né? Cada dia mais. E tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, amado. Graças a Deus. É uma grande alegria, irmãos, estar aqui. Estou muito emocionado, muito mesmo. Agora mesmo fui às lágrimas aqui por ver essa unidade em Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós. Que sejamos reconhecidos por essa marca que é o amor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E lamentavelmente o amor tem se esfriado em muitos corações. E se nós não vigiarmos, irmãos, obrigado, Deus abençoe. Isso pode acontecer conosco também. Mas eu glorifico a Deus porque nessa congregação, como nas demais também, que tem se formado por esse projeto, é o projeto Quero Congregar, que atende a um pedido, né, de irmãos que dizem nos conhecer pela internet, conhecer o nosso ministério pela internet, e que desejam formar uma congregação semelhante à que nós formamos, né, na humilde cidade de São Gonçalo. Alguma coisa boa pode vir de São Gonçalo. Quando a gente vê os noticiários sobre São Gonçalo, são só coisas ruins, né? Mas graças a Deus que algo bom tem acontecido lá também. Glória a Deus. Eu estou ficando velho, irmãos. Estou ficando muito emocionado. É a idade, hein? Completei 50 anos. E eu estou ficando, não sou mais o mesmo não. Estou ficando com a voz embargada muito facilmente. Então, quero aqui expressar a nossa alegria. Falo também em nome da minha esposa, que aqui está, a Rosa. Ela está ali tomando um pouquinho de vitamina D, tomando sol. Né? E por falar nisso, irmãos, não deixem de se cuidar. Amém? Eu, assim, quando eu visito uma congregação, eu ponho a máscara, mas é para proteger os irmãos, porque eu sei que a minha imunidade ela tem sido fortalecida, né? Então, quando a gente está com a imunidade fortalecida, seja para qualquer virose, o corpo ele consegue reagir, né? E a gente sabendo também o que deve fazer caso venha contrair Covid ou alguma outra coisa, na verdade o Covid, né, principalmente, nós sabemos o que devemos fazer também, né? Então, é claro que mais importante que tudo é a fé, mas a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então quero lembrar vocês que é triste dizer, né, mas eu constato que o que está acontecendo de fato é um plano de extermínio, de redução populacional, e as pessoas mais fracas na saúde acabam sendo vitimadas disso, né? Então procure se cuidar, tenha uma boa alimentação, tenha uma boa noite de sono, evite o estresse. Se você tiver condições, compre suplementos, né, de vitamina D3, vitamina C com zinco, K2, né? Siga essas recomendações e procure fazer a sua parte, amém? Mas não deixe de congregar, esse é o ponto, não deixe de congregar. Queridos, congregar é um mandamento do Senhor, essa é a questão. E o projeto Quero Congregar nasceu justamente por pessoas não aguentarem mais ficar apenas assistindo pregações na internet e estudos na internet, sem ter comunhão com irmãos. Então momentos como esse, queridos, são tão especiais. E essa identificação que nós temos em Cristo faz com que nós tenhamos a sensação de que sempre nos conhecemos, não é verdade? De que nós já somos da família há muitos e muitos anos. E é verdade, porque somos da mesma família. Temos a mesma identificação. Temos o mesmo DNA do Espírito Santo de Deus. Amém?
Então, queridos irmãos, eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar a alegria que sinto de estar com vocês, juntamente com a minha esposa, e dizer que eu me alegro por essa congregação, assim como as demais também que nós visitamos, começando pela congregação de Campinas, na qual estivemos há exatamente uma semana atrás, no domingo passado, e ali, da congregação de Campinas, foi uma bênção para a glória de Deus, foi um momento realmente onde eu testemunhei com lágrimas, os irmãos contando o quanto a vida deles foi transformada, depois que passaram a congregar em um ministério que realmente ensina a palavra, pela palavra, não com interesses, não querendo buscar a Deus como moeda de troca, mas com sinceridade, irmãos, e humildade, como muito bem foi mencionado pelo amado pastor Antônio. A humildade, como ele disse, é o segredo, irmãos. Nós diminuirmos, e então ele cresce. Amém. Glória a Deus, amém? Nós é que atrapalhamos quando a gente quer se colocar à frente, quando a gente quer se exaltar, se engrandecer. Por isso criamos aquela máxima, que muitos até pensam que é o nome do ministério, né? A Deus toda a glória. É que ao invés da gente exaltar o nome do ministério, não, a gente dá a Deus toda a glória. Amém? Não ao pastor, não à denominação, mas ao Senhor nosso Deus. Seja toda a glória para sempre. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês é um recado que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu já compartilhei também com Campinas, com a congregação em Campinas, com a congregação de Ribeirão Pires hoje pela manhã, e agora compartilho com vocês também. E encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, embora em Campinas eu tenha lido outro texto, mas o foco principal é o mesmo, mas em Ribeirão Pires hoje pela manhã foi exatamente esse texto aqui. E É a primeira, pastor? Desculpa. sim, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 9. Uhum. Aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Amém? Glória a Deus. Antes da leitura, eu queria fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Se você também quiser ficar de pé para orar, fazer a leitura, fique à vontade. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para a Tua glória, Senhor. Nos alegramos, Pai, porque estamos unidos em Cristo. E isto é obra do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Não é obra humana, Senhor, mas é obra do Senhor. Senhor, Pai querido, tem um propósito em estarmos aqui reunidos, congregando. E, Pai, eu sei que esse propósito é que sejamos cada dia mais, Pai, transformados pela Tua palavra em nós implantada, para que sejamos cada dia mais semelhantes ao Teu Filho amado, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus, Pai, como o Senhor Jesus disse que devemos ser, Pai. Então, Pai Santo, te rogamos, ó Deus, que cada coração esteja quebrantado para ouvir a Tua palavra, que estejamos despojados de nós mesmos, que estejamos, ó Pai, dando crédito à Tua palavra, porque verdadeiramente não é palavra do homem, mas é a Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor é real, mas talvez alguns aqui ainda não saibam, Pai. Revela-te a eles também, como te revelaste a mim, Senhor. Revela a eles que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que não estamos abandonados nesse mundo,
mas que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Pai, que não venhamos perecer, mas crer, que venhamos, ó Pai, crescer na fé, crescer na graça e conhecimento de Cristo, para a Tua glória, Pai. Agora, Senhor, que eu diminua, Pai, que eu seja apenas um vaso em Tuas mãos, Senhor. Pai querido, que a palavra que eu trouxer não seja na direção da minha carne, do meu intelecto, mas que para a Tua glória o Teu Santo Espírito venha falar através do Teu servo com a Tua igreja, Senhor. São as Tuas ovelhas, Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir Tua voz e sermos transformados por Ti para a Tua glória. Assim te rogamos, Pai. Ó Senhor, que os Teus santos anjos estejam aqui acampados. E toda e qualquer opressão maligna contra nós seja repreendida em nome do Senhor Jesus. E venhamos transbordar do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler então o texto sagrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 9 até o 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, fazer parte desse mover do Espírito Santo na formação de congregações faz com que eu compreenda muito bem o que Paulo, por exemplo, quis dizer aqui no versículo de número 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Paulo ansiava rever os irmãos, ansiava testemunhar pessoalmente a obra do Espírito Santo em cada congregação que se formava por meio da pregação do Evangelho, que só existe um Evangelho, embora alguns digam que se prega outro Evangelho, só há uma boa nova, a boa nova de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, com que objetivo Paulo queria rever os irmãos? Qual era o intento de Paulo e qual a sua expectativa ao encontrar-se com os irmãos, como eu estou me encontrando com vocês agora? A expectativa dele é exatamente a mesma que eu tenho, e não por acaso, porque isso é obra do Espírito Santo. A expectativa de encontrar irmãos que estão crescendo em duas características que resultam da compreensão que temos da graça de Deus que há em Cristo Jesus. E essas duas características, queridos irmãos,
eu digo para vocês, com sinceridade e em verdade, eu fiquei tão emocionado aqui agora há pouco, filmando aqui vocês, porque essa é a congregação que eu estou visitando por último aqui no estado de São Paulo, na minha vinda para cá com minha esposa. Fomos primeiramente a Campinas, ontem em São Paulo, Jabaquara, e depois Ribeirão Pires, e agora estamos aqui. E nós tivemos a alegria de fato, testemunhar palpavelmente entranháveis afetos entre os irmãos. Nós contemplamos isso, o carinho dos irmãos uns para com os outros, a sinceridade nesse afeto, nesse cuidado, o que mostra que, para a glória de Deus, a graça está sendo compreendida e o seu resultado, ele vem, eu não vou dizer naturalmente, porque é obra do Espírito Santo, então sobrenaturalmente. E as duas características são, em primeiro lugar, o amor, que é o que ele vai dizer aqui no versículo 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Então, em primeiro lugar, o amor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas e em segundo lugar? É só o amor? Não. Tem algo mais também, que não podemos esquecer. E muitos ou esquecem de uma característica ou da outra. Mas nós precisamos crescer em ambas. E a segunda está no versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Esse padrão de amor e santidade, ele está posso dizer que, muito provavelmente, em todos os livros do Novo Testamento. É o que a graça de Deus gera em nós, nesta nova aliança na qual estamos em Cristo Jesus. A graça de Deus nos ensina estas duas coisas: a amarmos o nosso próximo como o Senhor nos amou, Ele é o padrão que devemos seguir, e nos ensina também a andarmos em santidade, nos abstendo de toda a contaminação desse mundo, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados, e é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação, a presença do seu Espírito em nós. Esta é a prova de que quando Ele vier, subiremos ao seu encontro. O compromisso do Senhor não é comigo ou com você, o compromisso do Senhor é com a sua palavra. E se nós nos enchemos da sua palavra, nos enchemos do seu Espírito, então Ele chama o seu Espírito e subimos com Ele, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso é tão importante estarmos com a lâmpada cheia de azeite. É tão importante. E esse é o recado do Senhor. Vejam que não por acaso ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo no versículo 13. Ele menciona isso aqui justamente após dizer o quanto ele queria estar revendo os irmãos e lembrando que os irmãos deviam continuar crescendo em amor e santidade. Amor e santidade. Amor e santidade. Esse padrão nós encontramos, eu quero até deixar uma lição de casa para vocês. Na meditação diária que vocês têm do Novo Testamento, que vocês estejam sempre prestando atenção nisso. Nós estamos lendo um texto, ele está falando de amor. Daqui a pouco ele já fala de santidade. Depois ele fala novamente de amor.
Depois ele fala novamente de santidade. E assim vai todo o Novo Testamento. Quando perguntaram, por exemplo, ao Senhor Jesus qual o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus se abstém de tudo aquilo que não lhe agrada. Porém, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, santidade e amor ao próximo. Esse é o padrão em toda a Escritura. O padrão. O amor ao próximo muitas vezes é chamado de justiça ou prática de boas obras. Muitas vezes é chamado desta maneira. E eu quero lembrar você, por exemplo, um versículo, Tiago 1,28, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. Vejam que interessante. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi pessoas que geralmente não congregam e dizem assim: a minha religião é o amor, porque está escrito que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E eu faço isso. Eu ajudo o orfanato, asilo, então eu não preciso ir para a igreja, não preciso congregar, eu já estou salvo. Eu conheci uma pessoa assim, né, que se gabava de fazer isso, inclusive no Natal se veste de Papai Noel, vai para as comunidades para entregar bola, carrinho, boneca para as crianças, né? E na Páscoa dá chocolate para as crianças pobres. Tudo isso é muito bonito, né, de se fazer. Porém, não somos salvos por obras, irmãos, por boas obras. Não somos salvos por boas obras. É evidente que precisamos amar o nosso semelhante como Cristo nos amou. Então, eu sinto, de fato, alegria em saber que alguém foi fazer uma visita a um orfanato, a um asilo, porém, quando eu percebo que essa pessoa faz isso pela motivação errada, isso entristece o meu coração. E muitos pensam que são salvos por praticar o bem. Irmãos, o Senhor Jesus disse: quando vocês fizerem tudo o que for ordenado, declarem: somos servos inúteis. Não fizemos nada além da nossa obrigação. São palavras de Cristo, irmãos. As boas obras que fazemos não passam de nossa obrigação. Se eu não pratiquei boas obras, podendo ajudar o meu semelhante, eu pequei. Mas, se eu tivesse feito, não haveria mérito algum nisso. Porque não passa da minha obrigação, queridos irmãos. Então eu devo fazer boas obras? Sim. Para ser salvo? Não. E quando eu fizer, eu tenho que divulgar? Claro que não. Agora, se alguém viu você fazer, você perdeu a bênção porque alguém viu? Depende. Se alguém viu porque você ficou filmando a si mesmo para colocar no Facebook, sim, eu lamento dizer. Você fez pela motivação errada. Mas se alguém viu, porque não tinha como você se esconder e viu, eu tenho certeza, essa pessoa vai glorificar a Deus pela sua vida, por ainda haver alguém que ajuda o próximo sem interesse de alguma coisa em troca. Porque às vezes a pessoa não tem interesse de dinheiro em troca, mas tem interesse de ser aplaudida, de ser vista pelos homens. E temos que tomar cuidado com isso. Porém, a graça de Deus nos ensina o amor ao próximo. Mas em Tiago 1,28 não fala só sobre amor ao próximo, exemplificado no cuidado com os órfãos e viúvas. Tiago usa o extremo do amor ao próximo, que é nós irmos ao encontro das pessoas que mais carecem de amor, que são as pessoas abandonadas. Então ele ilustra isso com um exemplo extremo, para que não nos esqueçamos destes,
que são os que mais precisam de nós. Então faça um propósito de você ir ao encontro das pessoas desprezadas, abandonadas, esquecidas da sociedade. E em primeiro lugar, falar do amor de Deus para elas. Pregar o Evangelho para elas. E em segundo lugar, fazer a sua parte, ajudando-as a ter um sofrimento menor. Se estiverem com fome, deem-lhe de comer. Se estiverem com frio, deem-lhe o que vestir. E assim por diante. Isso é resultado da graça de Deus em nós. E é justamente o que me emocionou ao visitar as congregações e perceber que nas congregações isso está acontecendo. Os irmãos estão cuidando uns dos outros e já estão se organizando para cuidar de pessoas que eles nem têm a obrigação perante os homens, digamos assim, de ajudar. Mas perante Deus, sim, nós temos essa obrigação. Se estiver ao nosso alcance, irmãos. Mas Tiago 1,28 prossegue dizendo, ele não diz apenas, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Ele diz também, e guardar-se incontaminado deste mundo. Amém? Em algumas versões diz um pouco diferente. Pastor Antônio, está aberto em Tiago? Não? Não sei se alguém está aberto. Mas em suma, é basicamente a mesma coisa. Amém. Mãe, encontrou? Sim, Pode ler, Tiago, por favor. capítulo 27. É o 27? Eu errei no versículo, perdão. 28, então é criação minha. Tiago 1,27, perdão. Não sou muito bom com gravar referência não, irmão. Eu gravo mais o texto. Pode falar, por favor, irmã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo é santificação. Se manter em santidade. E visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações é um exemplo de amor ao próximo. Ou 2 exemplos de amor ao próximo, melhor dizendo. Então, percebam que a religião, a prática de se religare com Deus, porque religião em português vem do latim religare, significa de fato uma religação com Deus. Então nós permanecemos em Cristo, permanecemos ligados ao Senhor, quando andamos como Ele andou. Como Cristo andou? Em santidade e amor ao próximo. E da mesma forma o Senhor espera que assim andemos. Porém, isto é consequência da graça salvadora. Vejam comigo a prova disso em Tito, epístola de Paulo a Tito. Você está em Tiago, volte um pouquinho, por favor. Fica depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2,11. Bem? Nos diz assim o texto. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos, veja que interessante, ensinando-nos. A graça nos ensina. O que é a graça, irmãos? É a salvação que vem como um favor que nós não merecemos. Ela vem gratuitamente. E essa graça, quando nós a compreendemos de um modo correto, ela gera em nós um resultado prático, que é o que será dito agora, que já foi dito no texto inicial que lemos, que já foi dito em Tiago 1,27,
e que agora é dito mais uma vez, vejam comigo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então aqui está a santidade. Guardar-se incontaminado do mundo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Vejam que interessante, ele aqui de novo fazendo menção à vinda do Senhor, ao nosso encontro com ele, para nos lembrar que o Senhor espera nos encontrar assim, crescidos em santidade e amor. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amor ao próximo. Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. Amor ao próximo. Então a graça salvadora nos ensina. Há um fruto resultante da compreensão do verdadeiro evangelho. A palavra evangelho é boa nova. Evangelho é uma palavra que foi transliterada do grego evangelion e significa boa nova, boa notícia. E ela era usada no final de uma guerra, quando vinha o soldado trazer a notícia de vitória sobre o inimigo. Então era uma alegria muito grande. Quando vinha aquela notícia, o povo se alegrava, fazia festa, porque chegava a notícia do campo de batalha que eles haviam vencido, que os prisioneiros seriam libertos. Então, qual é a boa nova que Jesus nos traz? A salvação. Que por meio dele, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, do seu sangue sem pecado vertido por nós pecadores, somos redimidos, somos lavados de todo pecado, purificados de toda iniquidade, por meio da fé nele. Tudo o que temos que fazer é crer, confiar, agradecer, reconhecidos de que nós não podemos salvar a nós mesmos. Eu não sou salvo por minhas boas obras, eu não sou salvo por eu me abster das coisas desse mundo, mas se sou salvo, o amor de Cristo em mim me constrange a ser uma nova criatura, e isto vai acontecer porque a sua palavra está sendo implantada no meu coração, e não por acaso o Senhor a compara a uma poderosa semente que vai dar muito fruto para a glória de Deus. E tudo que eu tenho que fazer é ter um coração receptivo à palavra. Um bom e reto coração, como está escrito no Evangelho segundo Lucas. Se eu receber a palavra com esse bom e reto coração, ou seja, com a disposição de me arrepender dos meus pecados e clamar que o Senhor me mude, isto acontecerá, irmãos. Isto acontecerá. Há uma pregação minha bem antiga, intitulada A Oração de 3 Palavras. Essa pregação ela foi gravada apenas em áudio. Eu inclusive coloquei no canal há pouco tempo atrás, recuperada essa pregação, porque era bem antiga mesmo. E nessa pregação eu falo sobre a oração de Davi depois que ele pecou, e o profeta Natan o repreendeu, e ele enfim se humilhou, arrependendo-se da sua hipocrisia e da sua maldade. E Davi, então ele confessa o seu pecado, e ao confessar o seu pecado, ele faz uma oração que é resumida no Salmo 51. E esse Salmo 51, ele pode ser
percebido em 3 momentos. Ou seja, a oração de Davi de arrependimento, ela teve 3 partes. A primeira parte foi a parte na qual, com muitas e diferentes palavras, ele repetia: perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Depois de tanto pedir perdão, no Salmo 51, ele então faz a segunda oração: muda-me, 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 com várias palavras diferentes. E no final, então, vem o fim da oração, e ele diz: usa-me, usa-me, usa-me. Ou seja, para que eu seja usado por Deus, primeiro eu tenho que ser mudado pelo Senhor. O meu caráter tem que ser transformado. Por isso Jesus disse a Nicodemos, aquele religioso: importa-vos nascer de novo. E aquele homem não entendeu. Como assim eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, Jesus não está falando de reencarnação. Ele está falando de nós morrermos para nós mesmos e permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos faça uma nova criatura para a glória do Senhor. Um novo ser, que é o ser que Ele espera que venha herdar o novo céu e nova terra, no qual habitará a justiça para sempre. Aleluia. Nós somos chamados a essa herança. Somos chamados à eternidade com o Senhor. Porém, para isso, irmãos, nós temos que nos arrependermos de nossos pecados. Temos que reconhecer se ainda somos orgulhosos, se ainda somos arrogantes, se ainda somos soberbos, se ainda somos gananciosos, se ainda somos invejosos, se ainda somos cobiçosos. E a lista é grande, irmãos. De vez em quando, em algumas cartas, Paulo faz essas listas de pecados, né? Só para lembrar os irmãos: olha, façam aqui o checklist. Vocês estão caindo em algum desses erros aqui, porque se estão caindo, aprendam com a graça salvadora. Ela nos ensina a sermos transformados. É algo, queridos, que vai acontecer em resposta a você perceber o quanto Cristo te amou, mesmo sendo você pecador. Ele nos amou primeiro, e esse amor de Cristo nos constrange, irmãos. Nós não merecíamos o que Ele fez por nós, mas Ele fez, porque nos amou até o fim. Então, em resposta a esse amor de Deus, eu quero ser como Ele espera que eu seja. Eu quero andar como Ele andou. O meu desejo é agradá-lo por todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Então eu vou passar a fazer boas obras, não para mim ser aplaudido, mas para Ele ser glorificado, para Ele ser engrandecido. Amém. Porque sem Ele eu estaria perdido. E como eu quero a presença dEle comigo todos os dias, eu não vou contaminar o meu coração, colocando os meus olhos naquilo que é mal, naquilo que é pervertido, promíscuo, porque eu quero a presença dEle comigo. Então, de que adianta eu participar de um culto de oração, me arrepender dos meus pecados, pedir: Senhor, me enche do Espírito Santo, e depois eu chego em casa e coloco os meus olhos diante de pornografia, diante de bobagens, perdendo o meu tempo, e o Espírito Santo vai sendo apagado de mim. Não extingueis o Espírito, diz a palavra. E esse termo em grego é não apagueis mesmo, é como uma chama que podemos apagar se nós não vigiarmos. Mas como eu o amo, e eu o amo porque, como está em 1 João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só posso amar o Senhor a quem eu não vejo quando eu compreendo o amor
que Ele teve pelos que vejam. Estão compreendendo, irmãos? Quando nós nos damos conta da dimensão, da grandiosidade, da profundidade do amor de Deus, nós somos transformados por esse amor. Transformados por essa graça. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu quero ilustrar isso aqui com uma história verídica que aconteceu na minha vida, que eu sei que foi escrita pela mão de Deus, propositalmente, para que eu entendesse a graça de Deus. Certa vez, quando eu devia ter talvez 17 anos de idade, eu estava na praia do Leme jogando frescobol com amigos e o mar estava de ressaca. Praia do Leme, Rio de Janeiro, do lado de Copacabana. Na época eu morava em Botafogo, isso foi mais ou menos em 1987, 88. Eu estava lá com os meus amigos jogando frescobol e a bolinha caiu perto da água. E eu fui buscar a bolinha. Só que no que eu fui buscar, a água veio e puxou a bolinha, eu fui correndo e quando eu peguei a bolinha eu escutei um grito. E quando eu olhei para o mar, alguém estava se afogando. E me parecia ser uma criança. E na mesma hora, eu não pensei duas vezes, nado desde os 6 anos de idade, fiz waterpolo, inclusive, e joguei a bolinha para os meus amigos, e na época eu fazia waterpolo, inclusive. Joguei a bolinha para os meus amigos e gritei para eles, chamem o salva-vidas. E mergulhei na água para salvar o que me parecia ser uma criança, né? Porque as ondas estavam enormes. E nadei até chegar, quando eu me aproximei, eu disse, não me enforque, tá? Deixe que eu seguro você. Porque eu já sabia que a pessoa que está se afogando, desesperada, ela pode matar aquele que a está salvando, né? Então eu tinha algumas noções, porque eu tinha um amigo que era salva-vidas. E então, quando a onda vinha, eu orientava ele a mergulhar e depois eu tirava e assim. Aí ele gritou, a minha irmã também está se afogando. E aí quando eu olhei, uma menina se afogando. E aí, graças a Deus, já vinha o salva-vidas, né? E ele estava vindo na minha direção e nós apontamos, tem outra pessoa ali se afogando. Vai para lá que aqui já está resolvido. E graças a Deus consegui tirá-lo. E o salva-vidas conseguiu tirar aquela jovem. E quando eu cheguei na areia exausto, só me lembro que eu fiquei deitado e via o céu, né? E os meus amigos ao redor me xingando, porque eu podia ter morrido. E eles não queriam que eu morresse, porque eles gostavam de mim. Mas, irmãos, a gente nem pensa para salvar alguém. A gente simplesmente quer salvar e pronto. E dentre aqueles amigos estava um que estudava comigo. Estava ali ao redor me xingando e reclamando comigo. E na segunda-feira, na escola, né, eu estava na hora do recreio e se aproximou de mim um jovem que era da classe abaixo da que eu estava. Eu nem tinha contato com ele, não conversava com ele. E ele se aproximou de mim e disse, você que é o Alan? Eu falei, sim. Olha, eu queria te parabenizar, viu? Porque você é um herói, hein? Estou sabendo que você salvou uma vida ontem, né, na Praia do Leme. E eu disse, quem contou isso para você? Foi o Gustavo? O Gustavo era o amigo que estava lá no colégio e que testemunhou tudo aquilo. E ele falou, Gustavo? Não, eu nem sei quem é Gustavo. Então como é que você sabe? Eu sei porque saiu na rádio, rapaz. Aí eu falei, você tá de brincadeira. Se fosse hoje, eu ia falar que saiu na internet, né? Foi em 87, tá, irmão? Saiu na rádio. Falei, não, que rádio, nada, rapaz. O Gustavo te contou, né? Então ele contou para alguém que contou para você. E a partir daquele dia, ele começou a se aproximar de mim. No começo eu comecei a achar ele um cara chato, grudento, né? Sabe? Todo recreio vinha ele sentado ao meu lado, bater papo comigo. E o nome dele era Jean. E ele... todo recreio ele se aproximava, me cumprimentava. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? Não sei não, hein?
Eu, na época, gostava de ouvir Legião Urbana, né? E ele então me emprestava os LPs do Legião Urbana dele, com risco de arranhar, né? Os mais jovens hoje nem sabem o que é LP, risco de arranhar. Não sabem a conexão que existe, por exemplo, entre uma fita cassete e uma caneta Bic. Né? Sabe? A gente põe a caneta Bic para rodar a fita e colocar no ponto. Lembrou? Só servia a caneta Bic. Né? Que ela tem um formatozinho perfeito para fita cassete. Então, eu me lembro de tudo isso e se passou um ano e no outro ano, o meu amigo Jean... Ai, irmãos, como é difícil contar a história real, né? O meu amigo Jean, ele, quando foi pegar o boletim, né? Ele me disse, Alan, talvez a gente nunca mais se veja. E eu falei, mas por quê? Porque o meu pai é militar e ele vai para Fernando de Noronha. E a gente não vai mais voltar para o Rio de Janeiro. Então, provavelmente, a gente nunca mais vai se ver. E na época, repito, não tinha internet. Né? E uma pena eu não saber o sobrenome dele, senão procuraria por ele. Uma pena. Eu já até pesquisei Jean, Fernando de Noronha, mas não aparece nada. Né? E aí ele falou assim para mim, Alan, eu quero contar um segredo para você. E aí eu brinquei com ele, falei alguma coisa, ele falou, não, cara, é sério, escuta. Você lembra como é que a gente se conheceu? E eu falei, lembro. Você disse que eu era um herói, que eu tinha feito um salvamento na praia. E ele falou, pois é, mas não foi naquele momento que a gente se conheceu. E eu disse, você finalmente vai me contar como que você soube daquilo? Ele falou, vou. Porque a primeira vez que a gente se conheceu foi na praia. Aquela pessoa que você salvou era eu. E eu não tinha reconhecido ele. Não tinha reconhecido. Ele tinha um cabelo encaracolado, só que na praia o cabelo estava liso. Né? Ele era meio loiro, só que na praia o cabelo estava escurecido, né, com a água. Então eu não reconheci ele, e para mim parecia ser uma criança. Né? Dentro da água a gente não vê o tamanho da pessoa. E ele parecia ser uma criança ali para mim. Deus fez com que aos meus olhos se parecesse uma criança. Talvez para que eu não pensasse duas vezes, ficasse mais comovido e fizesse aquele salvamento para a glória de Deus. E ali, nos abraçamos e choramos. Eu nunca mais vi o Jean. Mas anos depois, compreendendo o Evangelho, o Espírito Santo me fez lembrar dessa história. E me fez entender por que o Jean estava me agradando tanto, coisa que nenhum amigo meu fazia, a ponto às vezes até de pagar um lanche para mim na hora do recreio. Vinha ele com hambúrguer e Coca-Cola. Eu nunca comia na cantina, que era caro. De vez em quando vinha ele me dar um lanche. Por quê? Porque havia gratidão no coração dele. Que coisa linda, irmãos. Vocês se lembram dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Será que nós somos esse que é grato ao Senhor? Porque se realmente somos gratos ao Senhor, nós vamos querer agradá-lo. Vamos querer andar como ele andou. Vamos querer ser seu amigo. Como Jean quis ser meu amigo. Mesmo escondendo que eu tinha feito aquele salvamento, talvez para não ficar constrangido. Entendem, irmãos?
E o Senhor Jesus fez algo tão mais grandioso por nós, irmãos. O que eu fiz pelo Jean lhe deu alguns anos ou décadas a mais de vida carnal. Mas o que o Senhor Jesus fez por nós, Aleluia. nos livra da condenação eterna e nos dá a vida verdadeira com Ele para sempre. Amém. Aleluia. Então, queridos irmãos, que haja em nós o resultado dessa graça salvadora. Mas eu concluo com uma advertência que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com as congregações onde eu pregasse a sua palavra. E a advertência está aqui mesmo, em Tito, no capítulo 3. No capítulo 3. Eu gostaria de ler a partir do versículo 4, para que você veja como mais uma vez a graça salvadora é enfatizada e o seu resultado em nós. Tito 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas, preste atenção na advertência, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E esse é o maior risco que corremos, irmãos. Nós estamos num momento tão maravilhoso nas congregações. Os irmãos unidos, se amando, se ajudando mutuamente e se dedicando a temas na palavra que são relevantes, como a humildade que foi mencionada pelo pastor no início, como a fé, como o amor, o perdão, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temas importantes e práticos, mas que, no entanto, podem ser deixados por outros temas que, apesar de despertarem a curiosidade, são inúteis, são fúteis, não traz nada de prático e produtivo para a vida cristã, nada. Então, irmãos, eu tenho que alertar vocês, porque eu sei que a maioria de vocês são consumidores de YouTube, e como vocês se interessam pela palavra de Deus, vocês procuram assistir vídeos de youtubers que dizem que são professores da Bíblia, mestres da palavra, e etc, e etc. Alguns dizem até que são de Israel, mas eu quero lembrar você que o nosso Israel é o celestial. Amém. A nossa Jerusalém não é mais a terrena, é a celestial. Tudo aquilo era sombra do que viria. A essência é Cristo, irmãos. Amém. Aleluia. E o que nós temos que buscar é crescer nessa essência, crescer em amor e santidade. Esse é o foco, amor e santidade. Irmãos, eu tenho procurado me dedicar a isso nas minhas pregações. Quando você pega a lista das minhas pregações, o foco sempre é transformação interior. Sermos transformados.
Ultimamente eu tenho batido muito contra a fofoca, a intriga, o disse-me-disse. Algo terrível, abominável aos olhos de Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. E precisamos ser tratados nisso, porque, irmãos, às vezes nos pegamos falando mal de alguém que é nosso irmão em Cristo e que sempre está ausente naquele momento em que está se falando mal dele. Isso não agrada o Senhor. E muitos, como não querem olhar para dentro de si mesmos e enxergar o que precisam mudar ainda, que todos ainda temos algo que mudar. Eu, por exemplo, tenho. Eu ainda tenho muito que mudar, irmãos. Mas ao invés de nos dedicarmos a isso, a examinar a palavra, para ver como é que eu posso ser uma pessoa menos fofoqueira, como é que eu posso crescer em amor para com o meu próximo, ao invés de eu me espelhar em Cristo meditando no seu proceder e no proceder dos apóstolos, ao invés disso, vamos abrir a palavra para pesquisarmos sobre tal assunto. Mas espera aí, esse assunto é edificante? Esse assunto ele vai trabalhar o seu interior? Ele vai ajudar você no combate contra o pecado? Ele vai gerar em você arrependimento para você ser transformado ao se humilhar diante de Deus em oração? Ou é apenas uma distração? E hoje, irmãos, o que não falta são distrações com pessoas que usam a Escritura para nos distrair do que realmente importa. E o que realmente importa é sermos uma nova criatura. É isso que realmente importa. É isso. Então, irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado. Você não precisa saber a pronúncia correta do nome de Deus para você ser salvo. Ou do nome de Cristo para a sua oração ser ouvida ou para expulsar-se um demônio. Você, na verdade, precisa ter um coração arrependido dos seus pecados e crer naquele que verteu seu sangue na cruz, para que sejamos dos nossos pecados lavados, purificados e venhamos receber o Espírito Santo. E se você o chama de Jesus, de Jesus, de Jesus Cristo, de Jesus Christ, ou seja como for, uma coisa eu garanto a você: Ele sabe que você está se dirigindo a Ele. A Ele. E há pessoas que entram em contato comigo perturbadas, dizendo: pastor, eu acho que nenhuma oração nunca foi ouvida porque eu chamava a Cristo de Jesus. E o J não existia na língua. Tudo bem, não existia, mas e daí? Quando você orava a Jesus, você estava pensando em quem? Eu estava pensando no Filho de Deus, e Ele sabe disso. Irmãos, todos os manuscritos do Novo Testamento, todos estão em grego, os mais antigos, porque era a língua mais popular da época, e como eles escreviam para que isto fosse lido em todo o mundo, para se pregar o Evangelho em todo o mundo, eles não escreviam apenas em hebraico ou aramaico, porque senão ficaria restrito àquele pequeno território de Israel. Mas eles escreviam numa língua que todos entendiam, inclusive os israelitas, que era a língua grega. E em todos os manuscritos o nome de Cristo já está transliterado de Yeshua ou Yashua, aí existem tantas divergências, né? Yasha, enfim, para Iesos, que é a transliteração para o grego, Iesos. Então pensem comigo, se fosse importante a pronúncia do nome de Cristo, não haveria transliteração nos manuscritos. Não estaria escrito lá em grego Iesos. E de Iesos foi que veio Jesus. Estão entendendo? Veio daí. Então, há toda uma transformação, mas
Vejam como é uma perda de tempo eu falar isso, irmãos. O que isso vai me transformar interiormente? Mas o que eu preguei até esse ponto foi edificante. Porque o foco estava correto. Então, cuidado, irmãos. Nós temos que remir o tempo, porque mais do que qualquer outra geração cristã, nós sabemos que Jesus está de fato às portas. Amém. Eu não digo Jesus está voltando, eu digo ele está chegando, irmãos. Está chegando. E não temos tempo a perder, mas o inimigo é astuto. Vocês se lembram que ele usou a Escritura para tentar Jesus? Lembram disso? Ele usou a própria Escritura. E ele continua fazendo isso hoje. Ele usa a Escritura para nos distrair. E o pior, para causar contenda na congregação. Na nossa igreja, tinha um irmão, alguns anos atrás, que na hora da oração, com outros jovens, ele falava em nome de Yeshua. E aí eu tive que chamar ele e falar: meu amigo, eu preciso explicar isso para você. Eu vou trazer uma aula na escola bíblica sobre isso. E graças a Deus que ele parou com aquilo. E aí ele entendeu que não é a pronúncia do nome que salva, porque ele, em outras palavras, estava dizendo: ó, todos vocês aí estão orando errado. Isso não é verdade. Sabe qual é a oração correta, irmãos? A oração correta é a oração sincera. Deus não quer palavras bonitas, palavras difíceis. Deus quer o seu coração prostrado diante dele e rendido a ele em gratidão pelo seu amor. E isso ele espera de nós para o nosso bem. Porque o nosso ego é aquilo que nos mata. Quando nós nos achamos alguma coisa, aí está o perigo. Então me alegrou muito ouvir do pastor Antônio dizer: o segredo é a humildade. Aleluia. Eu levo isso comigo para casa, pastor Antônio. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Que venhamos transferir para Deus toda a glória sempre. E tomem cuidado com as distrações. Porque as distrações, elas acabam trazendo divisão na igreja. Eu lamento dizer que eu conheço pessoas que saíram de congregações do projeto porque acharam que tinham que orar a Deus chamando Deus de Iá ou alguma outra coisa. E queriam convencer os outros disso, e como eles não se convenceram, saiu da congregação. Uma pena. Podem ter até perdido a salvação. Por que caminhos que eles estão indo? Eu não sei. Que Deus tenha misericórdia dessas almas. Outros saíram da congregação porque queriam que o pastor pregasse sobre terra plana. Irmãos, não importa o formato da terra. Pelo amor de Deus, a única coisa que eu tenho que saber sobre o mundo é o que está em 1 João 2. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, seja ele plano ou esférico. É podre, não presta. Acabou. É isso que eu tenho que saber. Eu não fui chamado para pregar sobre o formato da terra. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Aleluia. Aleluia. E é nisso que temos que focar. Cuidado com as distrações. E se o teu irmão acredita que a terra é esférica ou plana, o que importa? Respeite o seu irmão, ame o seu irmão e vamos adorar a Deus. Porque essas diferenças não levam a nada. Mas o inimigo quer dividir, quer separar. Cuidado, irmãos. Cuidado, amados. Vamos focar na palavra. Ensinamentos práticos para resultados visíveis. Para bom testemunho que venham converter vidas. Porque hoje, irmãos, ficar só falando, ninguém mais dá crédito. Porque, infelizmente, o Evangelho está tão distorcido que as pessoas, elas só acreditam vendo. E elas esperam ver em nós Cristo. Que venhamos brilhar essa luz de Cristo. Para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E a Deus toda glória. Amém. E graças
agradeço, amado, pela oportunidade, amém? Fique à vontade para continuar na condução do culto. Graça e paz, amada igreja. Louvado seja o Senhor, né, por essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações nessa tarde. E o que eu quero falar para vocês, compartilhar com alguns de vocês, é que essa viagem para nós foi uma viagem assim, um pouco turbulenta por algumas situações que nós passamos, porque chegamos no sábado retrasado. E se Deus quiser, amanhã já estaremos voltando para o Rio. Mas em todo o tempo, amados, nós vimos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Cuidado conosco, por onde nós passamos, né, os irmãos que nos acolheram. E porque assim, Deus sabe o que nós deixamos para trás para poder vir para São Paulo, para fazer essa viagem. Para mim, em especial, custou um preço assim que para talvez alguns poucos aqui que tenham acompanhado a situação da enfermidade que meu pai está passando, sabe, mas outros talvez não saibam mesmo. Mas meu pai, ele está com câncer em fase terminal e para mim foi bem doloroso assim, né, saber que eu estaria fazendo essa viagem, porém a qualquer momento poderia chegar para mim a notícia do falecimento do meu pai. Mas antes, né, de fazermos essa viagem, já até com a data marcada para que viéssemos para São Paulo, eu, no caso, junto com as minhas irmãs, fizemos vários propósitos pela vida do meu pai. E um desses propósitos foi colocando essa situação para essa viagem acontecer. Né? Porque eu falei, Senhor, falei com as minhas irmãs, vamos orar em concordância, falando com Deus, Senhor, se tu quiseres, tu podes permitir que eu esteja aqui, né? Quando meu pai vier realmente a falecer. Mas ou que seja antes ou depois, mas que não seja durante a viagem. Mas eu falando assim com Deus, né, como se eu pudesse, Deus sabe o meu coração, claro que não era isso, mas a forma que eu falei com minhas irmãs para que pudéssemos orar em concordância foi exatamente desse jeito. Né? Então, porque Deus sabe que, obviamente, eu gostaria de estar lá. Mas, mesmo assim, a nossa carne às vezes treme, né? Diante da situação que nós passamos nessa vida. E com isso, amados, Deus sabe, nós viemos, Deus assim, não... A forma que Deus me respondeu foi a paz que eu senti no meu coração de nós fazermos essa viagem. E, por outro lado, Deus usou uma pessoa que falou, irmã Rosa, você foi escolhida pelo Senhor junto com o pastor Alan para fazer essa obra. Então, que vocês não desistam, mas que vocês perseverem em fazer a obra do Senhor, que Ele escolheu vocês para isso. E deixa o resto com o Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Então, isso trouxe muita paz no meu coração. Deus me fez lembrar dessas palavras de uma irmã, né, que ela foi usada por Deus para me falar isso. E, amados, sinceramente, né, a carne às vezes treme. E viemos fazer essa viagem para a glória de Deus. Chegamos no sábado, retrasado, como eu falei. Quando chega na segunda-feira, chegou a notícia para mim que meu pai tinha sido internado. E eu já fiquei assim, meu Deus. E foi assim, de segunda para frente, me comunicando sempre com minhas irmãs. E com isso, quando chegou na sexta-feira, foi quando nós estávamos saindo de Capivari para Barueri, chegou a notícia para mim que a doutora tinha passado, tinha lá, né, para ver meu pai e dar um parecer do quadro clínico dele,
e falou para minha irmã que meu pai tinha 20% de chance de vida e não tinha mais o que fazer mesmo. Eu sei que não tem mais nada, né? Pelos homens não tem mais nada o que fazer. Mas aí minha irmã falou isso, né? Claro que essas palavras, né, acabam entrando de alguma forma no nosso coração e geram preocupações, mas Deus naquele mesmo momento me fez lembrar para passar um áudio para minha irmã e falar com ela, que lembrar a ela os propósitos de oração que nós fizemos, e em todos eles Deus foi respondendo. Cada propósito que nós fazíamos em oração, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Ele foi respondendo cada um desses propósitos. E o último é esse. O último é justamente, envolvia toda essa situação nossa, da nossa viagem. E aí fiz minha irmã lembrar disso tudo, né? Eu falei, a última palavra do Senhor. Não é a da doutora. Ela não sabe o que nós já fizemos, né? Em propósitos, em orações pelo nosso Pai. Mas vamos confiar plenamente no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém. E amados, para a glória de Deus, né? Nós estaremos voltando amanhã. E eu sei que o Senhor Ele tem guardado e poupado meu pai. Para a glória de Deus que eu digo isso, amados. Esperando só a gente voltar. Sabe? Esperando só a gente voltar para que Ele, mais uma vez, né, cumpra com a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Nosso Deus é fiel, como ouvimos aqui. Ele é fiel à sua palavra. E Deus, assim, tem tido misericórdias, né, de nossas vidas, de cada um de nós. Eu sei que não é só na minha, mas em cada um de nós que estamos aqui, que somos seus servos, que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, assim, se Ele me trouxe paz ao meu coração, né, vai que eu cuido de tudo aqui. Então, eu creio que, né, Deus Ele vai cumprir, né, o que Ele falou ao meu coração e também ao coração das minhas irmãs, que Ele estaria cuidando de tudo, para que na volta, então, né, meu pai realmente venha ver o Senhor primeiro do que nós, né, porque meu pai também é servo do Senhor e também é pastor de ovelhas também, para a glória de Deus, tem cuidado do rebanho, estava cuidando, né, do rebanho que ali Deus tinha colocado, né, sobre o pastoreio dele. E tudo isso para honra e glória do Senhor, amados. Então, assim, sabe, quando Deus Ele fala algo e promete algo em nossas vidas, só Ele pode cumprir. Só Ele pode cumprir. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, descanse no Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração, tem ministrado ao seu coração, essa palavra que nós também ouvimos hoje aqui, né, a graça salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas, sabe, a mudança que nós precisamos passar todos os dias em sermos pessoas melhores nessa terra, enquanto nós estamos aqui, porque estão todos nós, amados, não apenas a e eu, o pastor Antônio e a sua esposa Liliane, temos uma missão a cumprir. Não, cada um de nós que aqui estamos temos uma missão a cumprir. Deus, Ele nos escolheu para cumprirmos a nossa missão. Se não estamos cumprindo, estamos falhando com o Senhor. E é por isso que eu digo, Deus tem tido muita misericórdia de nós, porque quantas vezes a gente vai adiando e o tempo está passando, e não podemos, meu amado, sabe, agir dessa maneira. Temos que ser servos obedientes ao Senhor. E que Deus realmente esteja cada dia mais abençoando a vida de todos vocês aqui. Como eu falei da última vez que estive aqui, que vocês permaneçam assim, unidos, perseverando em oração, perseverando na caminhada com Cristo até o fim, porque a gente sabe, perto está o Senhor, e que nós possamos também um dia estar com o nosso Deus, vendo Ele, né, a face dele, né, sabe, por toda a eternidade. Isso será maravilhoso, queridos. Não tem nada nessa terra que pague o que Jesus fez por nós naquela cruz. Que nós possamos permanecer, então, unidos em amor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a Deus toda a glória. Amém. Graças a Deus.
Amém, queridos? Palavra maravilhosa, né? Amém. Amor e santidade. Vamos conservar, né, irmãos? Amor e santidade. Que esse possa ser o nosso alvo, né? Buscar amor e santidade. É um processo. Né? Dia após dia, né? Nós vamos ali vivendo, até que chegue o dia que o Senhor venha e nos arrebate para os céus. Amém, queridos? Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por essa palavra maravilhosa que você pode ficar de pé. E que o Senhor cada vez mais venha preservar essa palavra em nossos corações, né? Que ela nunca possa sair dos nossos corações, né? Conservando o amor e conservando a santidade, né? Assim como o apóstolo Paulo nos fala, né? A fé, amor e esperança, né? Possamos guardar a fé, o amor e a esperança. O amor, né? Acima de todas as coisas, amar a Deus e também amar o nosso próximo, mas também em busca desse processo de santificação. Que é tão, nos nossos dias, é tão difícil, né? Mas eu creio que é nas nossas fraquezas que o Senhor vem e nos fortalece. Vamos orar ao Senhor agradecendo. E também agradecendo já pela viagem do pastorado e sua esposa, né? De volta amanhã. Que o Senhor venha os guardá-los, né? Que o Senhor venha estar com ele e que eles cheguem em segurança e salvos aí em São Gonçalo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, Pai, em nossos corações. Que ardia, Pai, enquanto ouvíamos essa palavra, meu Deus. Nós não temos, ó Pai, como, Senhor, Pai, agradecer, Pai, mas nós só temos que ir em busca disso, ó Pai, em busca de um amor e sempre conservar essa unidade em nosso meio, Pai, que é maravilhosa, meu Deus, que o Senhor tanto preza, que tanto, ó Pai, se alegra, meu Deus, que a santidade possa ser o nosso alvo em busca todos os dias, meu Deus, marcando sempre ali buscando, meu Pai, tirando tudo aquilo, meuPai, que não te agrada, Senhor, Pai, e que possamos ser transformados e purificados no teu santo nome, meu Pai. Sei como o pastorado e a sua esposa, Pai, que amanhã estarão indo de volta para a sua casa, meu Deus. Cuide, meu Pai, daquilo que eles deixaram lá, meu Deus. Que o Senhor possa conservar e quando eles voltarem, possa estar tudo, ó Pai, no devido lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, os guarda, acampe os anjos ali ao seu redor. Que nada, ó Pai, de mal, de ruim possa ocorrer, mas que eles possam ali estar agraciados somente com a tua presença. No nome de Jesus, Pai. É que isso, Pai, nós vamos agradecer, ó Pai, por mais uma semana, Pai. Continue conosco, Pai, na vida de cada irmão aqui, cada irmã, Pai, esteja com cada um, ó Pai, de volta para casa também. Abençoe, ó Pai, a boa semana, seja conosco, Pai, e que nenhum mal possa nos ocorrer, ó Pai, mas que possamos estar sempre conservados, ó Pai, em santidade e amor, meu Deus, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, obrigado por esta tarde, ó Pai, aqui, e no nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Pastor, pode dar as bênçãos, pastor? Claro, também. Porém, eu queria fazer algo aqui. Queria também chamar a sua esposa, por favor. Rapidinho, eu sei que você está ocupado aí, lembrando. Queria pedir a congregação estendesse as mãos sobre esse casal. Amado Deus, querido Pai, Senhor, eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor continue guardando aqueles que Tu mesmo escolheste, ó Pai, para conduzir, Pai amado, o Teu pequeno rebanho neste lugar. Pai, eles também são ovelhas do Senhor, ó Pai, e a responsabilidade é tão grande, Pai. Muitas vezes a cobrança é tão injusta, Senhor, porque as pessoas se esquecem que são seres humanos também, Pai. Mas que o Senhor, Pai, continue renovando sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, os protegendo, os guardando, os livrando de retaliações malignas. Pai, eu rogo a Ti, conceda-lhes o discernimento do Teu Espírito Santo, para que eles estejam sempre, ó Pai, sendo guiados por Ti, tomando decisões segundo a Tua vontade, que eles não sejam enganados, ó Senhor, mas que para a Tua glória, Senhor, eles estejam conduzindo o Teu rebanho com sabedoria, no temor do Senhor, e cheios do Teu amor, Pai, e dando bom testemunho de conversão, porque os seus atos falam mais alto que suas palavras, Pai. Então, Pai amado, que assim seja para a Tua glória, e guarda, Pai, esta congregação, guarda cada irmão que congrega, Pai, nesse ministério, e aqueles que estão se achegando, aqueles que não puderam vir hoje, guarda-os, Pai, livra-os do mal, em nome de Jesus. Protege esta congregação no grande ABC, que para a Tua glória ela venha crescer, não apenas em quantidade, mas sobretudo na graça e conhecimento de Cristo Jesus.
e que, Pai, estejam sempre focados naquilo que mais importa, no amor e na santidade, para a Tua glória, como resultado da graça que há em Cristo Jesus. Pai querido, guarda as demais congregações aqui no estado de São Paulo, que já se formaram, ó Senhor, como a congregação em Ribeirão Pires, a congregação no bairro de Jabaquara, São Paulo, a congregação em Campinas. Protege, Pai, e segundo a Tua vontade, que outras congregações mais se formem neste estado para a Tua glória, Pai, e que antes da Tua vinda todos sejamos achados irrepreensíveis em amor e santidade para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra há de completá-la em nós até o dia de Cristo Jesus, e sabemos que falta pouco, Pai. Por isso, dá-nos sabedoria, Pai, em vivermos, Pai, remindo o tempo e crescendo cada dia mais na Tua palavra, sendo por ela transformados numa nova criatura que dê muito fruto para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o poder, a direção do Espírito Santo de Deus, seja em cada um de nós, e a mesma bênção alcance nossos verdadeiros irmãos em Cristo em toda a terra, e todos quanto recebem a bênção do Senhor, digam amém, e a Deus toda a glória. Só agradecer a presença da Tereza, do filho da irmã, que Deus abençoe. A porta sempre vai estar aberta, né? Todos que estão aqui, irmãos, que vai sempre estar aqui conosco, pode vir, né? E que estaremos sempre aqui, unidos como família, né? Unidade, né? Buscando somente a palavra, né? Nada homem, a palavra. Então, que os irmãos se sentirem à vontade de voltar, sejam bem-vindos, estaremos aqui de braços abertos, amém? Está terminado.